que eu queria saber, eu queria ouvir um comentário seu sobre isso, sobre a eleição em São Paulo, né, que agora está na reta final, e sobre outras cidades importantes que você esteja acompanhando. Mas sobre essa eleição em São Paulo, uma coisa que eu percebi, Ana, é que o Fábio, ele é muito próximo do Bolsonaro, ele é advogado do Bolsonaro, ele foi lá o secretário, ele foi secretário de comunicação do Bolsonaro, que ele era chefe da SECOM do Bolsonaro. Então isso sinaliza que o Bolsonaro ele está com o pé em duas canoas. Ele tá também apostando no Pablo Marçal, que havia uma certa dúvida, não, ele abandonou o Pablo Marçal, vai ficar com o Nunes. Aqui o Bolsonaro ele tem uma característica, o bolsonarismo, Link, que é uma força subterrânea grande. São os grupos de WhatsApp que ele controla. Então, se o Bolsonaro está movimentando os grupos de WhatsApp em favor do Pablo Marçal, isso explicaria até porque o Pablo Marçal voltou a dar uma subida nas pesquisas quando a gente achava que ele ia começar um movimento de queda. O que você está achando dessa eleição em São Paulo e desse movimento aí do bolsonarismo? Olha, Miguel, indo aqui um pouco para trás. Antes do Bolsonaro, já existia a bancada da Bíblia, já existia a bancada da bala e já existia a bancada do boi, a bancada ruralista. Elas não estavam conectadas entre si. Você lembra que lá atrás, né, num certo período, né, até a segunda eleição do Lula e a primeira da Dilma, a direita não se dizia de direita, se dizia de centro. Né? Ninguém era de direita, todo mundo era de centro, centro-direita, centro ou esquerda. Bom, o que o Bolsonaro fez? Ele não inventou essas forças, mas ele conectou essas forças com um discurso ferozmente antipetista, anticomunista, e botou a questão dos costumes e a briga contra os avanços sociais e comportamentais no centro, juntou isso tudo e mostrou uma perspectiva de poder. A partir daí, a direita sai do armário, a extrema-direita sai do subterrâneo que ela estava, e mais ainda, eles conseguem crescer tanto, alicerçados no conservadorismo da sociedade brasileira, no moralismo meio hipócrita, que o próprio centro se desidrata. Vê o que aconteceu com o PSDB. Os tucanos evaporaram, migraram, né? Se desmilinguiram. Então, o que acontece? Você tem uma disputa entre a direita política e a extrema-direita. O bolsonarismo, você falou bem, tem um pé em cada canoa. O PL, que é o partido do Bolsonaro, ele faz as contas dele, quer derrotar a esquerda, se alia ao Nunes, que nunca foi bolsonarista na vida. Ele era o vice do Bruno Covas, nunca foi bolsonarista na vida. E ele também, que nunca foi bolsonarista, começa a falar. Ele voltou atrás numa das poucas coisas boas dele, que foi apoiar a vacina. Ele falou uma coisa que ele nunca tinha dito, que era impeachment de ministro do Supremo, do Xandão, porque ele quer garantir os votos bolsonaristas para passar com tranquilidade para o segundo turno e aí enfrentar o Boulos. O que acontece? Eu não concordo que o Marçal deu essa subidinha pequena, né, por causa de alguma coisa do Bolsonaro. Não concordo. Houve, sim, alguns bolsonaristas importantes, alguns evangélicos. Esse deputado federal de Minas Gerais, o Nicola, aquele que pôs a peruca transfóbica. Exatamente. Ele tem 20 milhões de seguidores. Ele prestou apoio ao Marçal. Então, eu acho que o Marçal está querendo mostrar um pós-bolsonarismo sem Bolsonaro, aliado à teologia da prosperidade. Ele falou, eu sou rico e sei como fazer você ficar rico,
Tem algumas religiões que têm essa teologia da prosperidade. Então, ele vai por aí, ele vai para o antissistema e fala, olha, o Bolsonaro, ao se aliar ao Nunes, se aliou ao sistema. Então, o antissistema sou eu. Ele quer dizer que ele é mais bolsonarista que o Bolsonaro, ou seja, ele é que é o autêntico bolsonarista e o Bolsonaro já não é mais aquele porque se aliou ao sistema. Bom, a esquerda tem que saber se comportar em relação a isso. Veja bem, o Lula ganhou essa eleição muito difícil porque fez uma aliança com o centro, com centro-esquerda, né? E várias pessoas votaram no Lula para derrotar o Bolsonaro. Isso é verdade. Assim como várias que não eram bolsonaristas votaram no Bolsonaro para tentar derrotar o Lula e não conseguiram. Então, essa polarização, ela cria uma delicadeza para os dois campos. O Lula tenta manter, de qualquer jeito, a aliança com o centro. Eu acho que ele está certíssimo. Ele está certíssimo. O Bolsonaro, em alguns casos, faz essa aliança, mas em outros, ele, como é muito personalista e muito cioso do seu papel de bam-bam-bam, que conseguiu juntar a extrema-direita, a direita e uma partezinha do centro-direita, mas sob a batuta da extrema-direita negacionista, que ele, o Salles e outros representam, ele ficou meio desarvorado ao ser contestado na sua própria área. Ele foi muito mal. Eu acho que, seja qual for o resultado de São Paulo, Miguel, o Bolsonaro perde. Porque o Nunes ganhando, espero que não ganhe, o Nunes ganhando é muito mais uma vitória do Tarcísio, do governador, que apoiou ele o tempo todo. O Tarcísio era o eixo da campanha do Nunes. Se o Marçal vai para o segundo turno, coisa que eu pessoalmente não acredito, mas não é impossível, é outra derrota do Bolsonaro. O cara crescer, apesar do Bolsonaro e apesar dos filhos do Bolsonaro estarem dizendo que ele é um traidor, um palhaço, um isso, um aquilo. Então, eu acho que o Bolsonaro errou a mão em São Paulo. Ele conseguiu, não será vitorioso nenhum dos dois casos. Bom, e se o Boulos ganhar, que é o que eu pessoalmente espero que aconteça, é difícil, mas é muito possível, porque um segundo turno é outra eleição, lembrando que o Lula ganhou do Bolsonaro em São Paulo, e ele não entrou ainda, isso é uma pergunta, o Lula não entrou ainda de cabeça na eleição do Boulos, vai sábado fazer uma atividade, mas o Boulos estava contando com mais atividades. A própria Marta Suplicy, que agora entrou mais, eu confesso que eu não entendi. Ela ficou um tempo aí da campanha, não sei se houve algum estremecimento, mas ela não participou tanto quanto se esperava dela. E tem alguns bairros de São Paulo, algumas regiões, que ela é muito forte, muito popular. Então, eu ainda estou aguardando a esquerda se fortalecer. Outra coisa, essa história do voto útil em relação à Tabata, você viu que não colou muito, a Tabata cresceu, passou de 8 para 9, chegou em 11 na última pesquisa. Eu espero que não haja um atrito do Boulos com a Tabata, porque o Boulos vai precisar da Tabata no segundo turno. Então, eu acho que qualquer coisa muito forte do Boulos tentando voto útil nesse momento, não vejo que seja uma coisa muito inteligente. Uma parte das pessoas vai fazer o voto útil para evitar um risco de duas pessoas de direita no segundo turno em São Paulo. Uma de extrema-direita alucinada e outra conservadora caminhando para a direita. Quer dizer, seria realmente a maior cidade do Brasil. Que o Lula ganhou a eleição, ter dois candidatos de direita é um pesadelo para nós. Um pesadelo, que eu espero que não aconteça. Então, há um equilíbrio complexo. Boulos, Marta, que eu acho que agora se resolveu. Há uma questão do Lula, por que não entrou de cabeça? Eu acho que agora vai entrar mais. Há a questão Boulos, Tabata, que eu acho que tem que ser tratado com respeito e delicadeza, para não queimar pontes. E há o Bolsonaro, que meteu os pés pelas mãos
e conseguiu errar tanto que, em qualquer circunstância, ele é derrotado lá. Como aqui no Rio, ele será derrotado no primeiro turno. Ele jogou as fichas, né, no Ramagem e vai levar uma surra daquelas. Essa eu conheço mais porque estou participando. Eu sou daqueles da esquerda, né? Eu sou muito à esquerda do Eduardo Paz, mas estou participando da campanha dele, junto com o Molon, com o PT, com o PDT, porque eu acho fundamental derrotar o Bolsonaro de forma acachapante no primeiro turno, que é o que vai acontecer aqui no Rio de Janeiro.